Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente conversar um pouquinho sobre a Constituição de 1988. Como a intenção é falar um pouco a partir da sociologia, da política, nessa Constituição em especial eu fiz uma opção diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre o panorama de construção dela. Assim, os momentos pré-Assembleia Constituinte, o que aconteceu na Assembleia Constituinte e a intenção dessa Constituição. Então, para começar, para falar desses momentos pré-Assembleia Constituinte, um ano importante de lembrar é 1985. O que aconteceu em 1985? Oficialmente, é o fim do governo militar a partir da eleição do primeiro presidente civil, que foi Tancredo Neves. Até vocês devem ter ouvido falar daquele movimento das diretas já, porque essa eleição, a previsão é que fosse de maneira indireta. E houve todo um movimento popular para que a eleição fosse direta, mas não deu certo, a eleição foi indireta, e aí concorriam o cargo Tancredo Neves e o Maluf, esse ainda, o mesmo então. E aí quem ganhou foi o Tancredo, mas aí também aconteceram algumas coisas, algumas coincidências infelizes. O Tancredo estava doente, e aí ele acabou falecendo antes da posse, e aí abriu a primeira crise, no que seria essa transição para um governo democrático. Porque se um presidente não é empossado, a princípio tem que ter uma nova eleição. E aí teve muito medo de que voltasse o governo militar, e aí houve um acordo que, não, nesse caso, uma situação de exceção, a gente pode colocar o vice. E o vice era o Sarney, E aí, em 1985, a gente tem finalmente o fim, finalmente o encerramento do governo militar a partir da eleição do Tancredo e aí o Sarney presidente do Brasil. E aí, se nós estamos num momento democrático, a gente precisa de uma constituição democrática. Então, precisamos de uma Assembleia Constituinte. A eleição para a Assembleia Constituinte foi em 15 de novembro de 1986, para começar os trabalhos logo no início de 87. E é interessante prestar atenção nessa data, até para comparar com o que seria o momento constituinte do período anterior da Constituição de 67, só para comparar, no final a gente compara. Então, os trabalhos começaram em 1º de fevereiro de 87 e no dia 2 de fevereiro houve a eleição do presidente da Assembleia, que foi Ulisses Guimarães, não presidente do Brasil, que era o Sarney, presidente da Assembleia, que é Ulisses Guimarães, que é justamente este senhor aqui. E aí começam os trabalhos constituintes, e é claro, nós estamos em um novo momento, nós estamos em um momento de início da reinício, tentativa de reinício da democracia, e claro que tinha muita ansiedade popular, Então os trabalhos, eles foram acompanhados. Não tanto como a gente faz hoje em dia, porque na época não tinha internet, mas a televisão cumpria esse papel. E aí os trabalhos foram acompanhados pela televisão. Mas enfim, começando logo no início dos trabalhos. Não tinha um projeto para essa Constituição, e aí se precisou começar do zero. Daí, depois de muito discutir, a alternativa foi a divisão em comissões temáticas, que foram 8 comissões temáticas, e aí cada comissão dessa ficava com a responsabilidade de discutir certos assuntos. Assim foi o começo do trabalho, para daí montar um projeto, para daí se iniciar a votação. Difícil esse período, porque de muita discussão, muitas ideias consideradas folclóricas, que as pessoas iam acompanhando pela televisão. As pessoas iam acompanhando esses trabalhos pela televisão. E o Ulisses, este senhor aqui, ele poderia requisitar horários de TV e de rádio quando quisesse para falar sobre os trabalhos constituintes. Lembrando que a gente está nesse momento, nessa tentativa de reinício da democracia. No dia 9 de julho de 87, aí se tem o projeto pronto, Pronto em que sentido? Pronto para se começar a votação, para se começarem as votações. E aí, quando o projeto ficou pronto, se teve notícia de algumas mudanças. Em especial, houve aqui uma iniciativa de se colocar no Brasil o sistema parlamentarista. Se chamou de parlamentarismo híbrido, que é a partir de algumas regras criadas aí pela Assembleia Constituinte, mas apareceu uma novidade aqui para a sociedade. Opa, será que o Brasil vai ser um país parlamentarista?
Logicamente que isso gerou muita discussão, né? Aí, nesse momento, com o projeto pronto, houve uma situação curiosa, em especial, lembrando que estamos nesse momento de volta da democracia. Houve a possibilidade de envio de emendas populares. Como assim? As pessoas poderiam se organizar e mandar emendas para a Assembleia Constituinte. E aí, lembrando, né, que para mandar a emenda, a gente tem que ter muita assinatura de muitas pessoas. E aí, associado a isso, a gente tem que lembrar que o ano é 87. Como eu falei anteriormente, não tem internet. Agora a comunicação é muito mais fácil, esse contato é muito mais fácil pelas redes sociais, pela internet em especial. Em 87 não tinha nada disso, né? Então guarde essa informação para alguns dados que eu vou falar agora a seguir, tá? Precisávamos de assinaturas, porém a assinatura era fisicamente feita e não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje em dia para a comunicação da sociedade, né? E aí, a gente pode achar que por conta de tudo isso, esse contexto que eu estou falando, dificuldade, né, tudo muito presencial, tudo muito físico, e não houve muito envio de emenda. Mas, ao contrário, houve sim. Foram 122 emendas enviadas para a Assembleia Constituinte. E aquela que teve o maior número de assinaturas foi pela reforma agrária. 1 milhão de assinaturas. Agora imaginem isso, né? A gente conseguir ter 1 milhão de assinaturas em 87, numa época que tudo era feito de maneira mais física, mais presencial, né? Aí só para, né, resolver uma curiosidade, como é que se teve tanta assinatura? É porque tinha barraquinha com essas ideias de emenda pelo Brasil inteiro, no supermercado, na rua, em feira, que as pessoas iam lá e assinavam, deixavam o seu título de eleitor, né, o número, e assinavam, e assim que acontecia. Mas imaginem, 1 milhão, assim, né? E várias outras com um número bem significativo de assinaturas. O que a gente consegue perceber a partir disso, né? Que a gente consegue perceber a partir desse teor? Que a ideia da sociedade está indo para esse lado dos direitos sociais, nessas garantias sociais. E a Constituição também estava, né? Esse projeto que vai ser votado também acompanha, também tem esse teor social. E aí começam a aparecer alguns problemas. Tem um grupo que começa a se destacar aqui e não está gostando muito da cara dessa Constituição. Talvez você já tenha ouvido falar, porque se fala muito desse grupo hoje em dia. Ele se chama Centrão. O que é o Centrão, né? Quem são essas pessoas? Centrão é um grupo de políticos conservadores, né, que não gostam muito dessa ideia, desse viés social. E a gente ouve muito falar disso hoje em dia, né? Do Centrão, que o Centrão interferiu, mas o Centrão apoia isso e o Centrão não concorda com aquilo. Então, o Centrão já é um grupo bastante antigo, já está aqui aparecendo fortemente na Assembleia Constituinte. Aí eles fizeram aqui um monte de coisa, resolveram atrapalhar. O projeto estava pronto, já era para votar na Assembleia Constituinte. Eles quiseram voltar um passo. Não, peraí, a gente quer interferir, a gente quer mudar, enfim. Tentaram fazer muita coisa, mas não deu certo, né? Naquele momento não deu certo e o projeto foi assim para votação. Eu só vou dar um exemplo de uma votação, porque isso vai ter uma consequência futura, tá? A Constituição, já uma informação preliminar, ela tá com essa cara social. Ela tá pensando nesses direitos sociais, né? Mas vou dar um exemplo que é de questão política, né? Política mais restrita. Vocês lembram que eu falei um pouquinho antes que uma novidade que apareceu é essa questão do parlamentarismo? Pois é, essa foi uma das votações mais polêmicas. E aí, eu vou ler o placar para vocês, tá? Aí teve aí, vamos então definir qual que vai ser o sistema de governo na Constituição. O presidencialismo teve 343 votos na Assembleia Constituinte, né? O parlamentarismo, 213 votos. E ainda aconteceram 3 abstenções. Bom, o presidencialismo ganhou, né? Resolvido. Não é tão simples assim. Nós estamos falando de 343 para o presidencialismo, mas 213 para o parlamentarismo. E esses 213 votos representam milhões de eleitores, né? Lembrem que a Assembleia Constituinte foi eleita.
Então, esses votos representam milhões de eleitores e havia um grande debate na época no Brasil, né? Será que não seria uma alternativa ter um parlamentarismo? E aí, por conta dessa votação expressiva para o parlamentarismo, aí já ficou definida, já na saída dessa Constituição, que se voltaria a falar sobre o assunto 5 anos depois, tá? Eu já vou falar sobre isso, mas não ficou assim definitivo, vai ser presidencialismo e ponto final, né? Ficou aí essa dúvida para ser definida um pouquinho mais tarde, tá? Mas enfim, outras votações aconteceram, tal, e a Constituição saiu com essa cara, né? Com essa cara mais social. Aí, o presidente do país, o Sarney, também começou a ficar meio descontente com essa Constituição. Lembrando que o Sarney não faz parte da Assembleia Constituinte, né? O Sarney é o presidente, quer dizer, o executivo. Quem está aqui na Constituinte é o pessoal do Legislativo, né? Então o Sarney não tem nada a ver com essa história. Mas ele começou a não gostar, ficar meio preocupado. E ele começou a pedir horário na TV e no rádio para falar da Constituição, para falar mal da Constituição que estava se formando. E ele fez vários grandes discursos, e a principal mensagem nesses discursos foi que, nas palavras dele, se essa Constituição fosse promulgada assim, o país seria ingovernável. Não tem, vai quebrar. Ingovernável, né? Imaginem isso, tentem vocês se colocar no lugar das pessoas lá em 87. Nós estamos saindo de um governo militar, nós estamos finalmente num governo civil, pensando numa Constituição para nos levar para a democracia, e democracia representa muito mais do que só participar de eleição. Democracia tem a ver com sociedade também. Não se faz democracia com o abismo social que a gente tem, né? Então, todas essas expectativas faziam parte da cabeça das pessoas na época. E aí vai o presidente fala mal da Constituição. Peraí, né? A gente está começando a ver um futuro diferente e o presidente já fala que não vai dar, que vai acabar. Aí, para responder a isso, logicamente que o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, né, da Assembleia Constituinte, pediu também tempo e também foi responder. E aí até sugiro que vocês pesquisem, tem essa fala do Ulisses agora, tem a fala do Ulisses na promulgação, que são discursos muito bonitos, né, muito interessantes. E aí o Ulisses fala que não, muito pelo contrário, né? O que é ingovernável é um país com miséria. O que é ingovernável é um país com esse absurdo dessa desigualdade social que a gente tem. Isso é ingovernável, né? Então aí, opa, ufa, né? Então o Ulisses está respondendo e peraí, o Brasil não vai quebrar, não vai acabar por causa dessa Constituição, né? Aí, pelo menos trouxe um certo alívio. É interessante, se vocês conseguirem pesquisar essas falas, vocês conseguem achar na internet também, né? Então, esse discurso é bem interessante. Enfim, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, nossa Constituição, ela é de 5 de outubro de 1988 e é promulgada. Veio a partir dessa discussão verdadeiramente popular a partir dos representantes na Assembleia Constituinte. Muito bem. Aí, Constituição promulgada quer dizer que a gente não mexe mais nela. Não, claro que mexe. Tanto que tem emenda até hoje. Vocês devem ouvir falar de emenda constitucional até hoje. Claro que mexe. E aí, vocês lembram aquela polêmica lá do sistema de governo? Aí, por conta daquele voto expressivo, aquela votação expressiva para o parlamentarismo, aí se decidiu que, 5 anos após, então em 93, haveria um plebiscito, para daí se definir de uma vez a questão da forma e do sistema de governo. A forma não era muito motivo de debate na Constituinte, mas como a gente também tem movimentos monarquistas no Brasil, também foi colocada a discussão sobre a forma. Então, forma e sistema de governo. Só de curiosidade, alguns desses fatos que eu estou falando para vocês aqui, que são parte da nossa história constitucional, eu me lembro, porque eu acompanhei um pouco na época. Eu me lembro da eleição do Tancredo, por exemplo, que foi uma eleição indireta e ela foi transmitida pela televisão, e os parlamentares votando no Tancredo ou no Maluf. Lembro dessa eleição. Lembro muito bem do plebiscito, que foi em 93, porque como aí foi uma eleição também, era obrigatória a participação nesse plebiscito, teve horário eleitoral.
E aí, para falar de forma de governo e sistema de governo. E eu lembro que eu tinha muita curiosidade e eu queria assistir esses programas para descobrir o que é esse tal de parlamentarismo. Não entendi nada, né, a partir do programa eleitoral, mas enfim, eles existiram. Então, em 93, em 21 de abril de 93, houve esse plebiscito e aí ficou definido que o Brasil seria uma república presidencialista. Ponto, né? Deu. Então, houve essa definição a partir desse plebiscito. Aí, se vocês conseguem observar, né, até se vocês forem verificar, comparar com as constituições que eu já mostrei aqui, todas as nossas, ela é substancialmente maior do que as anteriores. Né? Ela é bem detalhada, descreve um monte de coisa. Isso tem também uma justificativa, que é a partir de tudo o que eu falei nos nossos vídeos anteriores. Todo aquele problema, especialmente no momento aqui anterior, governo militar, com aquela Constituição de 67, depois 69, os AIs. Então, essa Constituição, ela saiu assim bastante descritiva, detalhada, para que as pessoas não façam de conta, tipo, ah, mas eu não sabia que não podia, né? Eu não sabia que era assim. Então, aqui ela está detalhada assim para nossa proteção, né? Especialmente nesse momento pós-governo militar, né? Para proteger, garantir os nossos direitos. Muito bem. E aí também aparece aqui um elemento que se fala muito, que são as cláusulas pétreas, que vocês já devem ter ouvido falar. E aí aparece um equívoco muito comum também, né? Como a gente fala de cláusula pétrea, parece que não pode ser modificada nunca. Por emenda, não, né? As cláusulas pétreas, elas significam que alguns pontos que eu já vou falar para vocês quais são, que estão aqui, não podem ser modificados por emenda. Emenda constitucional não pode mexer em algumas coisas que estão aqui. Porém, se nós tivermos uma nova Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, aí não tem mais cláusula pétrea, tá? Então, um equívoco muito comum é achar que cláusula pétrea está aí para sempre. Não. Está como cláusula pétrea durante a vigência dessa Constituição. Se a gente tiver uma nova, aí não existe mais essa proteção, tá? Então, cláusula pétrea apenas para emenda constitucional. Então, o que são as cláusulas pétreas? O que elas falam? Eu vou ler para vocês, né? A forma federativa de Estado, né? O Brasil como uma federação. E isso já significa que movimentos de separação são inconstitucionais na vigência dessa Constituição. O voto direto, secreto, universal e periódico, né? Voto direto, secreto, universal e periódico. Lembrem que nós já tivemos momentos em nossa história que o voto era aberto, não pode mais, isso é uma cláusula pétrea. Enquanto houver essa Constituição, isso está garantido. Depois, a separação dos poderes, quer dizer, a existência de um executivo, legislativo e judiciário, isso é uma cláusula pétrea. Então, todo e qualquer movimento que fala de fechamento do legislativo também é um movimento inconstitucional, tá? Isso é uma cláusula pétrea. E os direitos e garantias individuais, que aí tem um monte de coisa, né? Para ter uma ideia, faz parte disso o artigo 5º, que tem todas as nossas proteções ali, né? Grande parte dele, quase todo, né? No artigo 5º e várias outras partes da Constituição. Mas só para reforçar, né? O professor gosta de repetir. Só para reforçar, cláusulas pétreas protegem esses direitos de emendas. Mas uma nova Constituição aí começa do zero, tá? Aí, uma sugestão para vocês é procurar esse discurso do Ulisses, porque até para a promulgação, não só a resposta do Sarney, para a promulgação dessa Constituição, o Ulisses também fez um belo discurso. É um discurso longo e um discurso bastante bonito. Se vocês pesquisarem, eu não sei, eu andei pesquisando também na internet, eu não sei se tem vídeo dessa época, eu não cheguei nesse detalhe, mas já achei o discurso escrito. Então é bem interessante ler para a gente também entender o porquê dessa preocupação com essa Constituição, né? E todo o cuidado que os constituintes tiveram com esta carta em especial. E aí, só para comparar o que eu falei, né? Lá em 67, que tem aquela polêmica, será que essa Constituição é promulgada? Será que é outorgada? E aí também tem gente que fala de semi-outorgada, né? Por que tem essa discussão se teve uma Assembleia Constituinte? Porque, na verdade, lá em 67, o projeto estava pronto, foi jogado e passou por 40 dias nas mãos dos constituintes, né?
40 dias. Essa Constituição foi de quando a quando? Os trabalhos começaram em 1º de fevereiro de 87. E aí ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. Mais de ano de discussão, né? Só para a gente comparar. Então, essa Constituição, sim, é verdadeiramente promulgada, foi construída pela Assembleia Constituinte, foi votada e ela está aqui para a nossa proteção. Com essa análise, eu encerro essa série, né? Essa série de discussão das constituições brasileiras. Claro, eu estou falando de discussão do ponto de vista sociológico-político, né? Então, sob o ponto de vista sociológico-político, eu fiz essa série de vídeos para vocês para a gente entender um pouquinho melhor cada constituição, cada período e algumas coisas que a gente precisa conhecer para evitar, né? A gente encerra essa série aqui. Mas não se preocupem, não fiquem assim desolados, muito tristes, porque, logicamente, eu vou inventar uma nova série em breve para a gente continuar conversando, tá? Então, por enquanto, eu encerro por aqui, mas a gente se encontra em breve com outra série. Tchau!